isso pode ser possível. Eu fico bem alto, bem para dentro. Shadiversity. Será que eu consigo encordoar este arco de guerra de 110 libras do mesmo jeito que o filme recente Odisseia mostra Odisseu encordoando o arco dele? Na verdade, é interessante porque eu prestei atenção, observei bem de perto, e acho que consigo ver a técnica que ele está usando, e pode ser viável. Mas quando se trata de encordoar arcos, certo? A libragem, que significa o peso real de puxada do arco quando você atira, certo? Isso influencia muito na facilidade de encordoar um arco. Tenho 2 arcos para mostrar. Este maior, apesar da aparência, é na verdade mais fraco. Este é tipo um arco de tiro ao alvo de 20 a 30 libras bem simples. Este aqui, o arco menor, é um arco de guerra de 110 libras. É muito difícil de encordoar. Eu já fiz isso e vou mostrar as diferentes técnicas que eu uso. E então vamos testar a técnica real do filme para ver se ela é viável ou até mesmo possível. Há alguns fatos preliminares que eu gostaria de abordar antes de mergulharmos e testarmos isso. O primeiro é a natureza do arco de Odisseu. Antes de prosseguir, quero dizer, se você assistiu ao filme Odisseia de Christopher Nolan e gostou, fico muito feliz. Que bom que aproveitou. Eu assisti e não gostei por vários motivos. Esse é um dos filmes mais historicamente imprecisos de época que já vi. E um dos elementos mais imprecisos dele, certo? Tem muitos, desde a armadura até a representação de Troia, o barco em que eles estão, mas a arquearia mostrada no filme é realmente horrível, horrível em vários níveis. Tem até uma cena em que o filho de Odisseu está caçando e eu esqueço o nome do personagem que está ao lado dele, mas ele literalmente segura o arco aqui em cima enquanto atira. E isso me deixou perplexo. Eu pensei, será que os atores não foram treinados? Porque mesmo que a pessoa comum, não entenda muito de arco e flecha, eu tenho a impressão de que ela entenderia que você segura o arco no meio, não aqui em cima. Parece diferente porque o arco não está encordoado, então é preciso imaginar. Mas eu posso te mostrar o trecho. Parece que nenhum desses atores foi treinado, nem receberam treinamento sobre a forma correta de usar arcos de alta libragem. Todos atiram como amadores ou como se só tivessem usado arcos de tiro ao alvo. Vou demonstrar como isso é depois que encordarmos o arco, qual é a postura e pose realmente necessárias, porque quando se trata de atirar com arcos de alta potência, você precisa usar todo o seu dorso e adotar um tipo de postura muito específica. Você inclina as costas, puxa e se inclina para frente assim. Existem várias técnicas para atirar e armar arcos de guerra potentes. Você pode, por exemplo, segurar o arco à frente e se inclinar assim. Então não existe um jeito universal. Mas o que é consistente entre todas essas formas de atirar com arcos de alta libragem é que elas envolvem os músculos certos. Sempre que vemos alguém usando um arco, lembramos de Odisseu, um soldado e guerreiro famoso por manejar um dos arcos mais poderosos, já que ninguém além dele conseguia encordoá-lo no mundo. A postura dele parece a de quem usa um arco muito fraco. Se eu atirasse como fazem na Odisseia, acabaria rasgando os músculos do ombro. Isso realmente me machucaria. Você não atira com arcos de alta libragem desse jeito. Então, fico feliz que tenha gostado do filme. Eu tenho muitos problemas com ele, desde o enredo até a mensagem subjacente, o tema, a modernização, a linguagem, a precisão histórica, tantas coisas, ok? Mas não estou tentando estragar sua diversão se você gostou. Fico feliz que tenha gostado. Agora vamos falar exatamente sobre o arco de Odisseu, porque há alguns pontos para discutir sobre se Odisseu é realmente forte ou se ele está usando uma técnica especial ou um truque. E há algumas informações que podemos inferir de forma bastante razoável pelas circunstâncias e pelo contexto em torno desse arco. Acredito que o arco de Odisseu é só um arco com peso de puxada muito alto, não necessariamente mágico. Existem pessoas no mundo real que conseguem atirar com arcos de libragem muito alta. Estamos falando, e o maior peso de puxada registrado que sabemos é de 200 libras. Então é possível, mas pouquíssimas pessoas conseguiriam atingir esse nível de força para conseguir atirar com um arco assim.
Agora, se o arco de Odisseu está nessa faixa, faz todo sentido que o único homem realmente capaz de disparar o arco seja também o único capaz de encordoá-lo. E eu vou demonstrar para vocês algumas das diferentes técnicas com arcos recurvos como este. Voltando ao arco de Odisseu, ele faz uma coisa estranha antes de realmente encordoá-lo no final do filme. Primeiramente, ele se senta, o que é interessante. Ele encordoa o arco sentado, e enquanto está sentado, ele segura o arco aqui e o gira na direção oposta, indicando que talvez um arco fique um pouco rígido ao longo dos anos, e que isso pode ser um truque necessário para encordoar o seu arco único e excepcional. A questão é que, entretanto, já o vemos encordoar o arco antes no filme, em um flashback, e ele não faz isso. Isso mostra que não é um truque específico necessário para encordoar esse arco, o que contestaria ou confundiria a ideia de que só quem conhece esse truque pode encordoá-lo. Lembre-se, há coisas estranhas nisso. Outras pessoas tinham visto ele encordoar o arco, e então eles deveriam ser capazes de simplesmente tentar conseguir copiar a técnica. Dito isso, já se passaram 20 anos desde que ele esteve em Ítaca, então talvez todos os pretendentes lá não tivessem visto Odisseu encordoando o arco. Então eles não sabiam que a melhor técnica era sentar e encaixar de um certo jeito. Eu vou mostrar para vocês que eu acho, vocês vão entender depois de ver. E foi difícil, mas eu encontrei alguns clipes online do encordoamento do arco e vou poder compartilhar eles neste vídeo para analisar e descobrir qual técnica ele realmente está usando. Mas mesmo que eles não conheçam a técnica dele, esses caras estão vivendo em um período antigo, onde o arco é muito mais comum. Todos deveriam ter experiência em arco e flecha ou caça. Então eles deveriam saber as técnicas corretas para encordoar um arco como esse. O que é meio confuso porque no filme, sem brincadeira, a gente vê pessoas tentando encordoar desse jeito, tipo assim, sem prender direito e dizendo, eu não consigo. É tipo, claro que você não consegue fazer, você está fazendo de um jeito muito ruim, mas talvez eles só estivessem acostumados a encordoar arcos leves e não tinham experiência com arcos de guerra. Então, existem essas ressalvas, eu admito. Mas, no geral, minha opinião sobre o arco de Odisseu é que provavelmente ele tinha uma libragem entre 160 e 200 libras, o que seria o maior incômodo para tentar encordoar, e eu posso fazer uma estimativa porque eu tenho meu arco de 110 libras e... Se você não tem prática ou não está acostumado com isso, e mesmo que tente algumas vezes para descobrir onde e como ganhar alavanca, pessoas comuns não conseguem encordoar esse arco. Eu já vi isso. Técnica é necessária e força também para fazer isso. E é para isso que serve essa demonstração. Então, primeiro, deixe-me mostrar, acho que, alguns métodos diferentes. Agora, um dos métodos mais fáceis, ficando em pé e encordoando o arco, é simplesmente prender ele na perna e empurrar. Este aqui é muito mais leve, então é muito mais fácil para eu demonstrar. Agora, curiosamente, vemos alguém tentando essa técnica que estou prestes a mostrar para vocês. E é o filho de Odisseu quando ele tenta encordoar o arco na frente da mãe dele. Então, na verdade, ele está usando uma técnica correta. É possível encordoar arcos fortes, mas já encordoei meu arco de 110 libras assim e foi bem difícil. Então, o que você faz é simplesmente passar a perna pelo arco, prender aqui no seu pé, puxar o arco para cima e depois colocar a corda. Está feito, pronto para usar? O filho de Odisseu está tentando encordoar o arco desse jeito. Agora, era a técnica certa, mas a posição errada. Deixe-me mostrar para você. Porque esse arco é muito mais resistente, ok? Eu realmente não consigo encordoá-lo. Consigo encordoar com essa técnica, mas não na posição em que ele estava. Estava baixo no pé dele e ele puxava por cima. Esse é um dos problemas aí. Como ele é mais resistente e mais curvado, um dos problemas comuns ao tentar encordoar um arco pesado, recurvo como esse, é ele escapar ou girar. Quando puxo, ele tenta fazer isso, certo? Isso é um problema, especialmente nessa posição. Ele tenta fazer aqui embaixo, mas não vai funcionar. A maneira de conseguir fazer isso com essa técnica sem sentar certo é parecida. Mas quando você passa a perna por dentro, precisa meio que fazer alavanca com a parte de cima da coxa. Pelo menos para mim. Abaixe-se, faça a alavanca para cima e depois puxe dessa maneira. Agora, se eu realmente tentasse dessa posição, eu consigo colocar
Não é fácil. Agora, a alavanca necessária para realmente puxar isso o suficiente para encordoar tem mais a ver com a postura do corpo do que necessariamente com força. Eu não atiro há um tempo porque minha saúde tem estado muito ruim e, como resultado, estou mais fraco e sem tanta prática. Então, na verdade, eu precisei de várias tentativas para encordoar o arco ali. E a última vez, claro, foi a última porque foi quando eu consegui fazer, né? Eu estava bem mais fraco do que da primeira vez. Mas eu ainda consegui porque encontrei a postura certa para ter a alavanca correta. Então, mesmo quando você está mais fraco, se tiver a alavanca certa, ainda consegue encaixar, mostrando que não se trata apenas de força, mas que a técnica tem um papel muito importante. Certo? Agora vamos falar sério. Tsuba versus guardas anelares. Já falamos sobre Tsuba versus guarda cruzada, mas vamos falar sobre um contraste mais direto ou comparável. E é sobre isso que o vídeo exclusivo desta semana trata. Se quiser acessar o teste e a discussão, custa só $1 por mês no Patreon ou nas assinaturas do canal. E você recebe este vídeo exclusivo, além de anos de conteúdo acumulado, coisas exclusivas, discussões realmente divertidas, conteúdo clássico do Shadiversity, você recebe tudo isso. E obrigado a todos que estão nos apoiando. Agora, vamos voltar ao vídeo. Com o arco encordoado, vou mostrar rapidamente a postura para armar arcos de guerra pesados. E então, se eu tentar usar só o meu ombro, não vou forçar muito porque não quero me machucar. Mas se eu fosse atirar assim, tipo, é o máximo que eu ouso puxar com um arco tão potente quanto este. Mas se você ficar na posição certa, inclinar os ombros e se inclinar para frente, você consegue ir até o fim, mas na Odisseia eles só fazem tum-tum-tum tranquilos. Não mostra impacto ou esforço nenhum. E se você sabe o que está procurando, isso estraga a sua imersão. Mas mesmo que você não saiba o que está procurando, certo? Imagina ver Odisseu, sabe? Quando ele está atirando a flecha através dos machados e ele se inclina e faz uma puxada de verdade. Até o final, onde ele está totalmente engajado, simplesmente fica melhor, certo? Então, depois de todo o esforço, fui encordoar do jeito tradicional. Vamos ver se o método de Odisseu realmente funciona. Então, para discordar passando pela perna, faça a alavanca, puxe para baixo e pronto. Então, tenho o meu arco mais leve só para, acho que, testar a técnica, mas ainda assim pode não funcionar com um arco mais pesado. Mas assistindo aos clipes que encontrei, na segunda encordoação, quando ele, você sabe, retorna a Ítaca, ele se senta. Este é um método específico de encordoar sentado, o que faz sentido porque quando ele puxa o arco, pronto para colocar a corda, está mais ou menos na altura da cabeça, sentado, exatamente igual, e então, realmente, a única maneira dele ter conseguido fazer isso e terminar na mesma postura que estava é essa. Ele deve ter passado a perna por aqui e colocado o arco preso no pé dele aqui. E então, você pode garantir que a corda permaneça no lugar. E então, a partir dessa posição, ele puxa de volta e veja a posição em que estamos, certo? Como mostra no filme. Finalizando. Basicamente onde ele encorda o arco, então essa é a técnica de encordoar sentado que ele deve estar usando. Já mostrei que é possível com um arco de baixa libragem, mas a dúvida é, seria possível com um arco de alta libragem? Agora, se você tiver força suficiente, honestamente, eu diria que sim, isso seria possível. Sou apenas forte o bastante para encordoar este arco, então se não conseguir fazer isso com este método, não quer dizer que seja completamente inflexível, mas é uma técnica mais difícil de fazer do que outras técnicas. O interessante em relação a outra coisa é que os homens na sala provavelmente seriam arqueiros e saberiam técnicas eficazes para encordoar um arco. Mesmo que a técnica de Odisseu seja mais difícil que a em pé que mostrei, isso não justifica só ele conseguir encordoar o arco. A não ser que ele seja mais que 2 vezes mais forte que todos. Mas o problema é que Odisseu, no resto do filme, não é mostrado como excepcionalmente forte. Ele é um herói de guerra, é inteligente, mas não necessariamente mais forte. Então, se essa técnica for realmente única e melhor, aí sim isso poderia justificar. Mas vamos ver. Então, ao engatar no pé bem aqui e puxar, sabe, estou chegando perto, parece que isso pode ser possível.
Eu fico realmente lá em cima, bem alto. Certo. Tudo bem, ok. Então foi mais fácil fazer isso do que usar a técnica em pé. O que significa que a técnica que Odisseu está usando na Odisseia é uma técnica de encordoamento melhor do que a que costumo usar, o que é engraçado, certo? Se eu tentasse encordoar o arco de Odisseu, usaria o método que conheço melhor e com o qual me sinto confortável. O método em pé, que era mais difícil e provavelmente eu não teria conseguido fazer, enquanto o método sentado de Odisseu é, na verdade, um método superior, melhor e mais fácil para encordoar um arco de alta libragem do que o método que uso normalmente. Pois é, aí está. Todo o resto sobre arco e flecha no filme é ruim, mas essa parte é surpreendentemente válida. Me pergunto se essa foi a única vez que trouxeram alguém experiente para treinar o Matt Dainan. O que achei interessante nessa técnica, certo, é que você não só aproveita a alavanca da coxa e do pé, mas como está apoiado no chão, normalmente arcos assim entortam por causa do ângulo. Então deixa eu tirar esse aqui, eu realmente posso, poxa, não é fácil. Ainda assim, tipo, se eu fosse... Poxa, quando você empurra arcos para baixo, como são tão curvados, acaba empurrando na direção contrária. Depois de curvá-lo o bastante e apoiá-lo no chão, você pode puxar para baixo e colocar a corda. Tanto que eu acho que poderia até fazer isso de novo, então colocando ele por cima e agora eu consigo empurrar para baixo. Poxa, é difícil, ainda é difícil. Talvez eu esteja me achando demais, mas consegui fazer muito mais fácil da primeira vez. Quando você chega nessa posição, realmente consegue forçar. Saiu? Não, consegui. Então, quando você chega nessa posição, você realmente pode apoiar e empurrar para baixo, aproveitando a alavanca da sua coxa. Ao mesmo tempo, funciona. Eu gosto de ser surpreendido. Eu estava olhando para isso e sinceramente pensei, isso não vai funcionar direito. É só coisa de Hollywood. Fazem um truque. Mas olha, eu dei toda a chance para isso dar certo. Descobri qual era provavelmente a postura mais provável para fazer alavanca e provei que não. Isso realmente funciona e é até mais fácil do que o jeito que costumo fazer. Acho que isso é um ponto para a Odisseia. Mesmo com as minhas outras críticas ao filme, eu posso admitir que a técnica de encordoar o arco é realmente legítima. Pronto. Estou um pouco surpreso e satisfeito com isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. Espero vê-los novamente. E se você está se perguntando, este arco aqui é na verdade um arco medieval. Não é asiático, ok? É europeu, na verdade. Há um pouco mais de semelhança com arcos do estilo grego antigo e com os arcos asiáticos mongóis. Então, se você quiser saber mais sobre esse arco, tem um vídeo dedicado ali para você conferir. Espero te ver lá até lá. Até mais.